Já não, Não, está não. ali, está. Está ali tudo. E espero que esteja desligado, pá. Mas senão também é uma canção bonita. Então se calhar sugeria fazermos um brinde já agora, à nossa. À sua, Saúde. à nossa. Eu sei que a conversa está emotiva, mas é que por causa do movimento estou mesmo a ouvir muito e já chega a ser um ponto em que temos que cortar, que já não vai dar para usar, portanto. Então. Peço desculpa, é só para. Ai. É o microfone Dá cá, que está a dar seguro aqui. Engenheiro Bento Santos, seja bem-vindo aqui ao Terraço do Observador para mais uma Observador Summer Sessions. A bebida que escolheu agora foi um vinho seu, correto? Quer Foi. falar um bocadinho sobre o vinho que escolheu? Eu escolhi para esta oportunidade o Quinta do Monte Douro Reserva Branco. Que é o Madrigal, e que é um vinho que se adapta perfeitamente para um fim de tarde. Eu tinha 10 meses quando estive presente na minha primeira vindima. E foi por aí fora, aprendi os termos, aprendi aquelas conversas, aqueles os lagares à noite. Enfim, tive sempre uma relação. Não é por acaso que o vinho há 5.000 anos de história que domina desde as religiões, desde os grandes banquetes, desde os grandes negócios, é tudo firmado com um tchin-tchin de vinho, não é nada. Há qualquer coisa aqui que tem características especiais. Eu era um verdadeiro colecionador, porque eu comprava os vinhos e depois tinha vergonha de os beber e portanto, colecionava-os. Mas nessa altura, as condições, o mercado era pouco conhecido, eu ia muitas vezes aos leilões a Londres, e onde havia vinhos interessantes que se podiam adquirir por valores razoáveis, o que não é o caso de hoje. Portanto, durante anos fui colecionando, e não só vinhos essencialmente franceses, e de outros, australianos, americanos, mas eu, há uma boa dezena e meia, ou talvez mais, decidi, acabou-se a coleção e passei a consumi-la. E, bom, e aí, de facto, o meu universo de conhecimentos abriu-se extraordinariamente. Passando agora um bocadinho para a gastronomia, o engenheiro gosta mais de comer fora ou de cozinhar em casa? Eu gosto de comer, essencialmente, mas e de se for bem, e se for bom, é evidente. Não, mas eu gosto muito de cozinhar. Enfim, foi sempre uma tendência, muito miúdo, com 7, 8 anos, já tinha algum gosto nisso, muito depois da minha juventude e tal. Havia na sociedade o tabu sexo. Eu vivi-o naturalmente, não é? Uma revista, sei lá, passar no aeroporto com um playboy era apanhados. Mas passou a haver um outro tabu, que é o tabu da alimentação. Não há ninguém que não chegue a um restaurante, chega a uma mesa e que olhe para o pão e diga assim, eu não posso comer. Pois comem! Parte inerente também da sua profissão, dentro da indústria dos metais, fez com que o engenheiro viajasse muito e chegando até a viver no estrangeiro. Sim, há alguns períodos de tempo. Sim. Um dos sítios onde viveu, salvo erro, foi o Cazaquistão, correto? O que é que se come no Cazaquistão, por exemplo? Ou comeu bem no Cazaquistão? Olha, o Cazaquistão, as primeiras vezes que eu estive lá, era horroroso. Mas depois, à segunda ou terceira vez, já havia um hotel moderno, gerido por uns suíços, uma cadeia dessas já conhecidas, onde havia tudo. E muito curiosamente, dentro daquele frigorífico pequenino do quarto do hotel,
à água que lá havia, no Cazaquistão. Eu estou a falar ao pé da China, em Almata. A água era água das pedras e água do Lulo. Isto é extraordinário para... Enfim, lá estávamos, representados. Um pão que era assim uma espécie de uma bolacha, uma pizza sem nada, rija, e cebola crua. E eu detesto cebola, mas eu acho que nunca gostei tanto de cebola. Eu passei a comer cebola com alegria, acabou por... Há algum tempo depois, voltei ao mesmo sítio e havia um tchetcheno que tinha fora, digamos, da povoação, da aldeia é uma vila grande, tinha uma casinha que também alugava quartos como hotel. E eu fiquei lá. E eu comi um dos jantares que me fez vir lágrimas aos olhos. Se todas as nossas primeiras memórias gastronómicas, vá lá, estão associadas a comida feita por mulheres, porque é que elas não estão mais presentes naquilo que comemos mais para a frente? Diogo, vejamos o todo, entremos um bocadinho mais na filosofia, porque aquilo que acaba de dizer é de uma riqueza para se analisar. Repare, no passado, hoje há muitas, imensas, grandes chefes e com estrelas e tal, que não havia no passado. É que no passado não havia nenhuma e eram as mães à mesma que cozinhavam. E porquê? No passado isso não existia. Quando eu falo no passado, falo há 100 anos, ou pelo menos 60 ou 70. Porque todos os aparelhos, os tachos e as panelas das cozinhas eram de cobre e aquelas coisas de ferro fundido e tal, e eram desesperantemente pesadas. E não era possível ter senhoras a carregar com aquelas coisas. Era o tempo. É que essas senhoras tinham tempo para cozinhar, porque, enfim, tinham a sua vida organizada e, portanto, podiam de manhã começar a preparar o almoço e o almoço demorava horas a cozinhar. Esse tempo perdeu-se. Hoje é preciso preparar um prato em segundos. A aposta no Zé Avilés era uma aposta certa, porque foi possível a alguém que tinha a dimensão de criatividade, conhecimento técnico, mundo de conhecimento, estagiou com o Alain Ducasse, com o Ferran Adrià e ficou amigo, e ficou... A Dona Maria de Luz Modesto tinham mandado lá porque ele estava num curso de marketing e decidiu fazer uma tese sobre gastronomia e tal. E ela disse para ele falar comigo. E ele foi ao meu escritório falar comigo e ficámos 2 horas a falar sobre, sei lá, um sem número de coisas. E ele explicou-me que estava interessado e tal, e que tinha feito um estágio na Fortaleza do Guincho e que gostava de cozinhar, e explicou-me isso. Mas estava no seu princípio, estava a fazer um curso. E eu, nessa altura, tinha, na Quinta do Monte Tesouro, um serviço regular de refeições, não só profissionais, para pessoas que funcionavam comigo no aspecto dos metais, mas também para pessoas do vinho, para estrangeiros que vinham cá. Eu também fazia muitas vezes refeições em casa ou num pequeno apartamento que tinha para cozinhar. E às tantas surgiu uma ideia de o desafiar, se ele queria, numa espécie de estágio semi-profissional, de alinhar nisto. Não era trabalhar todos os dias, mas trabalhar todos os dias no sentido de ter uma refeição todos os dias para fazer, mas era fazer grandes refeições, onde tinha que fazer, as refeições do Joel Róbios ou refeições para pessoas importantes. Ele aceitou e nesse período eu também fui convidado para dar aulas de gastronomia aos finalistas do curso de Civil e de Arquitetura do meu Instituto Superior Técnico. E
eu com ele preparámos essas aulas, onde falávamos do sentido do gosto, das questões gastronómicas, o que é que está em causa e tal. E isso permitiu-nos ter que estudar profundamente os assuntos. E foi um período de grande fecundidade e, portanto, julgo que isto, aliás, ele refere-o simpaticamente todas as vezes que é entrevistado, a carreira dele deve a ele, a mais ninguém, mas este princípio foi um bocadinho, em vez de ter começado, digamos, pelo fim da linha e tal, começámos assim a fazer meia dúzia de coisas que ajudaram com certeza a uma cultura gastronómica interessante que lhe serviu para o resto da vida. Perfeito. Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigadíssimo. Propunha-te um brinde final, só para nos despedirmos. À nossa saúde. À nossa.